Eu costumava acreditar que algumas dores tinham prazo de validade, que, com o tempo, elas cansariam de doer e iriam embora sozinhas. Mas descobri que existem ausências que não fazem barulho, e talvez por isso machuquem tanto. A nossa casa sempre foi silenciosa demais. Não aquele silêncio confortável de fim de tarde, mas um silêncio cheio de espaço. Espaço nos corredores. Espaço na mesa de jantar. Espaço num quarto que deveria ter sido ocupado por risos pequenos, brinquedos espalhados e noites mal dormidas. Durante anos, eu e meu marido tentamos preencher esse vazio com esperança. Consultas médicas, exames, diagnósticos difíceis de pronunciar em voz alta. Cada resultado negativo era recebido com um sorriso ensaiado durante o dia e com lágrimas escondidas à noite. Eu dizia que estava tudo bem. Ele dizia que o importante era termos um ao outro. Mas a verdade é que havia um luto que ninguém nos ensinou a viver. O luto pelo filho que nunca veio. O quarto estava pronto. Pintado num tom neutro, escolhido para não criar expectativas demais. O berço foi montado uma única vez. Nunca desmontado. Com o tempo, virou um lugar onde eu guardava caixas, lembranças e perguntas sem resposta. Às vezes, eu entrava ali só para me sentar no chão. Não chorava sempre. Às vezes, apenas ficava, olhando, tentando entender em que momento a vida tinha decidido seguir outro caminho. Meu marido percebia. Sempre percebeu. Mas respeitava o meu silêncio, assim como eu respeitava o dele. Havia dias em que o amor entre nós parecia forte o suficiente para sustentar tudo. Em outros, parecia cansado. Não brigávamos. E isso também era estranho. A ausência de conflitos escondia uma tristeza compartilhada que nenhum dos dois sabia nomear. Como se falar sobre aquilo pudesse tornar o vazio ainda mais real. Foi numa tarde comum que tudo começou a mudar. Estávamos sentados no sofá, cada um com o celular na mão, fingindo distração. Um daqueles dias em que o mundo parece seguir normalmente, enquanto a gente fica parado por dentro. Vi uma reportagem passando na televisão. Falava sobre adoção. Crianças esperando. Famílias que se formavam de outras maneiras. Mudei de canal rápido demais, como quem foge de algo perigoso. Mas ele tinha visto. Você já pensou nisso? Perguntou, com a voz baixa. Fingi não entender. Pensar no quê? Em adotar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não porque a ideia fosse ruim, mas porque ela tocava num lugar sensível demais. Um lugar onde medo e desejo se confundiam. Não sei, respondi. Acho que não sou forte o suficiente. Ele me olhou com cuidado. Forte o suficiente para quê? Para amar alguém que já sofreu, disse. Para não falhar. Para não machucar mais. Ele segurou minha mão. Não disse nada. E aquele gesto simples me desmontou. Naquela noite, não dormi direito. Fiquei pensando em rostos que eu nunca tinha visto. Em histórias que eu não conhecia. Em crianças que aprendiam cedo demais a não esperar nada de ninguém. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente da dor. Senti medo misturado com possibilidade. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar escondida. Abrigos. Processos. Depoimentos. Histórias bonitas e histórias duras. Li sobre crianças devolvidas. Sobre traumas. Sobre expectativas irreais. Fechei o computador mais de uma vez prometendo a mim mesma que não iria adiante. Mas sempre voltava. Até que, numa manhã, ele me encontrou sentada à mesa da cozinha, olhando para a tela em silêncio. Eu também tenho pesquisado, ele disse. Sorri sem alegria. A gente está mesmo pensando nisso, né? Acho que sim, respondeu. Mesmo com medo. E foi ali que entendi algo importante. A ausência que existia na nossa casa não era só falta. Era espaço. Espaço para algo que ainda não sabíamos nomear. Espaço para um amor que não nasceria do ventre, mas da escolha. Ainda não conhecíamos o rosto dela. Ainda não sabíamos o nome. Mas, de algum jeito, o nosso coração já tinha começado a caminhar em sua direção. E eu mal sabia que aquele vazio estava prestes a ganhar vida. Demorei semanas até criar coragem para atravessar aquele portão. Não porque eu não quisesse entrar, mas porque tinha medo do que poderia sentir depois. Medo de me apegar. Medo de criar expectativas. Medo de sair de lá diferente de como entrei.
O abrigo ficava numa rua tranquila, escondido atrás de um muro claro e simples. Nada ali parecia triste à primeira vista. Havia desenhos coloridos nas paredes, um balanço no quintal e vozes infantis ao fundo. Ainda assim, senti o peito apertar. Era como se aquele lugar guardasse histórias que ninguém deveria ter que viver tão cedo. Entramos de mãos dadas. Não porque precisávamos, mas porque era a única forma de seguir adiante. A coordenadora nos recebeu com um sorriso gentil, desses que carregam mais empatia do que formalidade. Fiquem à vontade, ela disse. As crianças gostam quando os adultos não têm pressa. Aquilo me marcou. Não tenham pressa. Enquanto caminhávamos pelos corredores, percebi olhares curiosos surgindo por trás de portas e brinquedos. Algumas crianças se aproximavam rapidamente, falavam, riam, tentavam impressionar. Outras apenas observavam, à distância, como se já soubessem que nem todo mundo fica. Eu não sabia para onde olhar. Cada rosto parecia carregar uma pergunta silenciosa. Você vai embora também? Foi então que a vi. Ela estava sentada no chão, encostada na parede, abraçando um urso de pelúcia antigo. O tecido estava gasto e faltava um dos olhos. Ela não brincava, não chorava, apenas observava. Aquela é a Sofia, disse a coordenadora, em voz baixa. Ela tem 6 anos. Está aqui há quase 2 anos. 2 anos. Meu coração apertou. Ela não costuma se aproximar muito, continuou. Já foi adotada 2 vezes e devolvida. A palavra ficou suspensa no ar. Devolvida. Como se fosse possível devolver uma história. Um coração. Uma criança. Senti as pernas ficarem fracas. Ajoelhei-me no chão, a alguns passos dela. Não disse nada. Não queria invadir aquele silêncio que parecia ser o único lugar seguro que ela conhecia. Ela me olhou. Não com curiosidade. Com avaliação. Fiquei ali. O tempo passou devagar. O som das outras crianças parecia distante. Eu só conseguia enxergar aqueles olhos atentos, desconfiados, cansados demais para alguém tão pequena. Depois de alguns minutos, ela estendeu o urso na minha direção. Não foi um sorriso. Não foi um abraço. Foi um gesto simples e enorme. Peguei o urso com cuidado, como se fosse algo sagrado. Ele tem nome? Perguntei, quase num sussurro. Ela balançou a cabeça negativamente. Posso segurar um pouco? Ela assentiu. Meu marido se aproximou, sentando ao meu lado. Não disse nada. Apenas ficou. Sofia observou os dois, em silêncio, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou apenas mais uma visita. Nos dias seguintes, voltamos outras vezes. Sempre no mesmo horário. Sempre sem promessas. Algumas vezes ela falava. Outras, não. Às vezes desenhava. Às vezes apenas ficava perto. E eu aprendi algo ali. Amor não começa com palavras bonitas. Começa com presença. O processo de adoção parecia interminável. Entrevistas, avaliações, documentos. Em cada etapa, uma pergunta silenciosa martelava dentro de mim. E se a gente não for suficiente? Houve noites em que pensei em desistir. Não por falta de amor, mas por excesso de responsabilidade. Criar uma criança que já tinha sido ferida exigia mais do que boa intenção. Exigia constância. Quando recebemos a autorização para a guarda provisória, chorei como se estivesse perdendo o ar. Não era felicidade simples. Era medo misturado com compromisso. No dia em que fomos buscá-la, Sofia carregava uma mochila pequena demais para tudo que trazia dentro de si. Roupas. Um par de sapatos. O urso sem olho. Antes de sair, ela perguntou à coordenadora. Eles voltam comigo? A pergunta atravessou meu peito. Ajoelhei-me à frente dela, olhei nos seus olhos e respondi com a voz firme, mesmo tremendo por dentro. A gente vai junto. Ela não sorriu. Apenas segurou minha mão com força. E, naquele instante, eu soube. Não havia mais volta. Nós não estávamos apenas adotando uma criança. Estávamos aceitando caminhar com uma história que já existia antes de nós. E eu não fazia ideia de quanto ainda precisaríamos aprender para nos tornarmos, de verdade, uma família. Levar a Sofia para casa não foi como eu imaginava. Não houve euforia. Não houve risos imediatos. Houve silêncio. Um silêncio atento, desconfiado, como se cada passo dentro daquela casa fosse um teste.
Ela entrou devagar, segurando a mochila com força. Olhava para tudo com cuidado excessivo, como quem memoriza um lugar antes que ele desapareça. Mostrei o quarto. O mesmo que, por tanto tempo, tinha sido apenas um espaço vazio. É seu, eu disse. Ela não entrou. Ficou parada na porta. Posso mexer? Perguntou, baixinho. A pergunta me cortou por dentro. Pode, respondi. Tudo aqui é seu. Ela caminhou até a cama, passou a mão pelo lençol, sentou-se com cuidado. Não deitou. Apenas ficou ali, como se não soubesse ainda se podia descansar. Na primeira noite, ela dormiu vestida. Colocou os sapatos ao lado da cama. Quando perguntei se queria trocar de roupa, respondeu: é para não demorar se tiver que ir embora. Esperei ela adormecer para chorar. Nos dias seguintes, percebi que Sofia era uma criança extremamente obediente. Não pedia nada. Não reclamava. Comia o que colocávamos no prato, mesmo quando claramente não gostava. Agradecia por tudo, o tempo todo. Aquilo não era educação. Era sobrevivência. Ela se desculpava por existir. Qualquer copo derrubado vinha acompanhado de lágrimas e pedidos desesperados de perdão. Qualquer erro parecia carregar o medo de ser rejeitada novamente. Não precisa pedir desculpa, eu dizia. Aqui você pode errar. Ela me olhava como se aquela frase não fizesse sentido. As noites eram as mais difíceis. Sofia acordava assustada, chamando por alguém que não estava ali. Eu ia até o quarto, sentava ao lado da cama e ficava. Às vezes, segurava sua mão. Às vezes, apenas respirava junto. Você vai embora? Ela perguntava, com os olhos cheios de medo. Não, eu respondia. Eu fico. Repeti essa frase tantas vezes que comecei a acreditar nela de um jeito novo. Meu marido também estava aprendendo. Aprendendo a ser pai sem saber como. Aprendendo que amor não é brincadeira constante, mas constância. Ele respeitava o tempo dela. Nunca forçava um abraço. Nunca exigia intimidade. Um dia, enquanto montava um quebra-cabeça no chão, Sofia olhou para ele e perguntou: você também fica? Ele sorriu, com os olhos marejados. Eu fico, respondeu. Sempre. Houve momentos difíceis. Crises de choro sem motivo aparente. Raiva acumulada. Dias em que ela testava limites, não para desafiar, mas para confirmar se ainda estaríamos ali depois. E ficamos. Ficamos quando ela gritou. Ficamos quando ela se fechou. Ficamos quando ela disse que ninguém nunca ficava. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a acontecer. Ela passou a pedir água quando tinha sede. A escolher a roupa que queria usar. A deixar os brinquedos espalhados pelo chão. Coisas simples. Enormes. Na primeira vez que me chamou de tia, meu coração disparou. Não corrigi. Não apressei. Sabia que aquele nome era o máximo de segurança que ela conseguia oferecer naquele momento. À noite, antes de dormir, comecei a contar histórias. Histórias simples. Sem príncipes. Sem finais mágicos. Histórias sobre pessoas que erravam, mas permaneciam. Ela sempre dormia antes do final. Um dia, ao cobri-la, percebi que os sapatos já não estavam ao lado da cama. E entendi. Ela começava a acreditar. Aprender a ser família não foi sobre perfeição. Foi sobre presença repetida. Sobre mostrar, todos os dias, que amor não vai embora quando encontra dificuldades. E mesmo assim, eu ainda não sabia quando ela se sentiria segura o suficiente para nos chamar de algo mais. Mas eu estava disposta a esperar. Porque, pela primeira vez, o vazio da nossa casa estava sendo preenchido não por promessas, mas por alguém real. E eu sabia. O maior desafio ainda estava por vir. O tempo passou devagar, como se respeitasse o ritmo da Sofia. Cada dia era uma pequena construção. Nada vinha de repente. Tudo era feito de repetição, de presença, de escolhas silenciosas. Ela já não andava pela casa como quem pisa em território provisório. Já deixava desenhos espalhados pela mesa. Já reclamava quando o banho demorava demais. Pequenas coisas que, para nós, eram sinais imensos. Mas ainda havia uma distância invisível. Um cuidado no olhar. Uma reserva que só quem já perdeu muito aprende a carregar. Foi numa tarde comum que algo mudou. Sofia estava sentada no chão da sala, desenhando.
Eu observava de longe, sem interromper. Em um dos papéis, ela havia desenhado 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, um homem, uma menina. No canto da folha, escreveu os nomes. O meu, o do meu marido e o dela. Meu coração acelerou, mas permaneci em silêncio. Não queria assustar aquele gesto tão frágil. Mais tarde, enquanto eu preparava o jantar, ouvi passos leves atrás de mim. Ela ficou ali, parada, segurando a barra da minha roupa. Você vai ficar comigo quando eu crescer? Perguntou. A pergunta não era sobre o futuro. Era sobre segurança. Abaixei-me até ficar na altura dos seus olhos. Eu fico, respondi. Em todas as fases. Ela me olhou por alguns segundos longos. Depois, encostou a cabeça no meu ombro. Não foi um abraço apertado. Foi um descanso. Naquela noite, pela primeira vez, Sofia adormeceu antes de eu sair do quarto. Sem perguntas. Sem medo. Sem os olhos abertos esperando o abandono. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. A guarda provisória, as avaliações, o medo constante de algo dar errado. Cada ligação do telefone fazia meu coração disparar. Cada visita oficial parecia uma prova silenciosa. No dia da audiência final, Sofia segurava minha mão com força. Se eles disserem não, eu volto? Perguntou, quase sem voz. Segurei seu rosto com cuidado. Não importa o que digam, você já é minha filha. Ela chorou. E eu também. Quando o juiz pronunciou as palavras que tornavam tudo oficial, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não foi euforia. Foi enraizamento. Como se, finalmente, algo tivesse encontrado seu lugar definitivo dentro de mim. Ao sairmos do fórum, Sofia caminhava diferente. Mais ereta. Mais segura. Como quem, pela primeira vez, tinha permissão para existir sem medo. Naquela noite, ao colocá-la na cama, ela me chamou antes que eu apagasse a luz. Mamãe. O mundo parou. Oi, meu amor, respondi, com a voz trêmula. Você pode ficar mais um pouco? Deitei ao seu lado, segurando sua mão. E ali fiquei. Não porque ela precisava, mas porque eu também precisava. Naquele instante, compreendi algo que mudou tudo em mim. Não fomos nós que salvamos uma criança. Foi aquela criança que nos ensinou a amar sem condições. A maternidade não nasceu em mim no dia da adoção. Nasceu todas as vezes que eu escolhi ficar. Hoje, quando olho para trás, entendo que o vazio que existia na nossa casa não era uma falta. Era um espaço esperando pelo amor certo. E o amor certo chegou. Não pelo sangue, mas pela escolha. Porque família não é quem gera, é quem permanece. E o amor que fica é aquele que nunca mais vai embora.